Olá pessoal, eu quero trazer para vocês o resultado do encontro que nós realizamos no dia 7 de junho, proposto pela nossa Comissão de Educação, Cultura e Desporto aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, uma proposição de minha autoria, o primeiro encontro nacional dos presidentes e vice-presidentes das comissões de educação das Assembleias Legislativas de todo o país. E socializar com vocês o vídeo das palestras que nós tivemos, em especial tratando de um tema fundamental, que é o tema do financiamento, ou seja, o tema do Fundeb. Então vocês vão acompanhar o quanto neste vídeo nós temos um aprofundamento da discussão e também a compreensão de toda a conjuntura. Eu desejo uma boa análise, socialização e reflexão e que nós nos juntemos em defesa do Fundeb como lei permanente e contínua a partir do ano que vem. Eu vou passar já a palavra ao deputado Edilvan. Fique bem à vontade, se quiser também se deslocar, né? Muito bom dia a cada um dos presentes, senhores senadores, deputados federais, deputados estaduais. Queria saudar a Dorinha, que é unanimidade nacional no Congresso. Queria agradecer o convite da deputada Luciane, né? Muito grato e também obrigado por ser solidário aos nordestinos aqui com o freio. Bom, meu nome é Edilvan, sou cearense, não precisava dizer, o sotaque o formato da cabeça denota o tal fato, né? E eu tive a oportunidade de ser secretário de Educação do Estado por 10 anos, lá do Ceará. Eu passei 8 anos como secretário executivo e 2 anos como secretário titular. E também tive uma experiência muito importante no FNDE. Eu fui presidente do FNDE por 14 meses, 1 ano e 2 meses. E agora estou como deputado, aprendendo com a Dorinha aqui nos passos dela. O senador já deu muita informação sobre o Fundeb. Em alguns momentos eu vou pular a apresentação para não ser repetitivo. Inicialmente, eu vou começar com uma questão conceitual sobre o Fundeb. Primeiro, por que o Fundeb está sendo tão discutido esse ano de 2019? Né? Aconteceram outras discussões desde 2015, 2016, 2017, mas tem uma questão que é muito nossa do Brasil, é a questão da urgência. Né? O Fundeb acaba em 2020, em tese a gente teria 1 ano e meio, só que isso não é verdade. Por quê? Porque a lei orçamentária ela tem que estar pronta em agosto. Então, nós temos exatamente 1 ano, para ser mais preciso, para definir essa questão. Então, o debate sobre o Fundeb acontece fortemente nos demais espaços, e vocês estão de parabéns a Santa Catarina em começar a iniciar com esse debate na Assembleia Legislativa. Quem são os atores importantes para esse debate do Fundeb? Quem seriam os atores importantes assim, para discutir? Bom, os parlamentares, seja âmbito federal, estadual, municipal. O governo federal entende que é um ator importante, ainda precisa entender e participar mais desse debate. E a sociedade, de uma forma geral. Né? Todos nós somos educação. Pode passar, por favor. Eu vou começar falando um pouco sobre uma questão bem simples, conceitual. Nós estamos sendo transmitidos, né, através da TV Assembleia, essa questão desse conceito de Fundeb. A gente fala muito de Fundeb, né, o Fundeb, mas nós não temos o Fundeb, nós temos os Fundebs. Não existe um fundo estadual, um fundo nacional. Existem 27 Fundebs. Vamos logo colocar no plural. Alguém falou sobre a correção do plano de tratamento, né? Então vamos falar sobre o plural. São 27 fundos estaduais, compostos de impostos, impostos estaduais e municipais, e tem um valor por aluno no ano, tem um complemento da União, que é um complemento pequeno, nós não estamos satisfeitos com essa complementação, que são aplicados na educação, assim, de forma bem simples, bem resumida. São fundos, 27 fundos, e falando um pouco sobre, você passou um pouco aí, composição, né? Volta àquela tela anterior, só para a gente ter uma ideia. Bom, então, essa figura aí é uma espécie de síntese da definição bem simples do Fundeb, uma definição acessível, que a gente pode discutir em qualquer espaço desse país. É importante a gente também sair dessa linguagem mais acadêmica,
para que as pessoas entendam o que é o Fundeb. Eu lembro muito bem que o FNDE fazia o repasse, fazia assim, o FNDE depositou o dinheiro do Fundeb, só que o dinheiro que não é dele, que é do Estado e municípios, né? E isso é muito comum em todo município e estado desse país. Olha, a União pagou o Fundeb. Não, a União não pagou o Fundeb, é o imposto de vocês aqui, das cidades e dos estados. Isso ainda não está muito sedimentado nas pessoas. Então, tudo bem, vamos falando um pouco sobre a questão dessa composição, né? Quem é que compõe o Fundeb? Olha lá, uma cesta de impostos, o Estado aí com o IPVA, TCMD, ICMS, Fundo de Participação, IPI Exportação, que isso não está chegando muito nos estados, não, vocês sabem disso, né? Isso aí está muito na forma da lei, mas na prática eu fui secretário 10 anos, então eu trabalho basicamente com o mundo mais real e mais concreto. Outro ponto importante que eu coloco é a importância desses tributos na composição do Fundeb. Olha só como o ICMS é forte. O ICMS é o grande imposto nacional, essa que é a verdade. Né? Por isso, quando se fala em imposto único, o país afora aí é ICMS, é IVA, é esse imposto de circulação de mercadoria, é o grande tributo. Os outros eles têm expressão menor. Por exemplo, o IPVA, o estado mais pobre tem um valor menor, o mais rico, né? E 50% vai para o município. Eu sou auditor fiscal e dirigi a arrecadação do estado do Ceará também, em relação a essa questão dos tributos. Antes de ir para a educação, eu estava lá como diretor da arrecadação do estado. Ok, então, só para a gente ter uma ideia dessa composição e da importância de cada tributo. Tá? Por favor. Outra questão importante, algumas pessoas colocam que o Fundeb é o grande recurso da educação. É verdade, mas a educação não é só financiada pelo Fundeb. Lá no estado do Ceará, eu tenho uma conta de transporte escolar, que é uma conta grande e complexa, que eu pago ela com o salário de educação. Eu não uso R$1 de Fundeb. Educação profissional no estado do Ceará, nós temos uma rede grande. Desde 2007 a gente começou a implantar. E eu pago essa educação profissional com o FECOP, que é um Fundo de Combate à Pobreza. Então, assim, nós precisamos entender a importância do Fundeb. Esse dado aqui é de 2018. Né? O Fundeb, 149 bilhões vem do Fundeb na educação, mais 88 são não Fundeb. E agora, com essa estagnação da economia, o que está acontecendo? O Fundeb não está dando mais para fazer face às despesas da educação. São 3 grandes despesas com o Fundeb. Pagamento de pessoal, custeio da máquina e investimento. Eu vou falar um pouco mais sobre o ponto de vista prático, porque a Dorinha fala sobre a PEC, que ela é a relatora. Por exemplo, no estado do Ceará, em 2007, 65% do Fundeb era para pagamento pessoal, 2007. 15% era para investimento e 80% para manutenção, água, energia, tal, e 15% para investimento, novas escolas. O que acontece hoje? 94% é para a folha. E cadê o dinheiro do custeio do investimento? Essa realidade não é só do Ceará, não. Ela é muito forte nos estados e nos municípios nem se fala. Então, só para a gente entender que a questão da educação também vai além do Fundeb. Tá? Vai além do Fundeb. O Fundeb não pode ser a única discussão sobre o financiamento. Ou então, vamos colocar mais recursos nesse Fundeb, que é o que nós estamos defendendo. Por favor. Então, outro ponto. Eu vou caracterizar um pouco o Fundeb. Qual é o grande diferencial? Na verdade, ele tem uma grande característica. A característica do Fundeb é porque ele consegue dar uma igualdade maior entre os municípios. Entre os estados, não. Ele não é um fundo estadual. Não é assim, esse conceito de federação nossa, né, a solidariedade é mais com frio, né? Assim, porque quando vai assim, para o conceito de estado, norte, sul, nordeste, já não existe isso. É bom a gente ter essa consciência. Eu estou aqui brincando para a gente entender essa questão dos 27 fundos. Né? Olha só, o Fundeb, quando ele... O valor aluno ano sem Fundeb, ele ficaria ali, ó, em torno de R$500 mil ano. Quando você coloca o Fundeb e a complementação, você começa a ir para outro patamar. Por isso a importância da complementação e a importância do Fundeb, porque se não tivesse Fundeb, você teria ali um valor muito baixo. Quando vem Fundeb,
já aumenta um pouco, e quando complementa, a gente vai para um nível melhor. Então, eu coloquei essas 3 diferenciações para a gente entender o que seria esse país sem Fundeb, sem complementação, e nesse sentido da complementação, com Fundeb. 3 comparações. Pode passar um pouco. Um ponto importante, eu coloco aí uns aspectos em relação. Eu nunca gostei desse equipamento, por isso que eu pedi, achei que você ia ficar. Eu não gosto. Ele é o campeão de problema nacional em todo o estado do país, passador de transparência. Né? Então, isso diminui bastante, mas ainda é alto em alguns estados. Eu trago para vocês os estados aqui. Eu trago Santa Catarina. Olha só. Sem Fundeb, o valor aluno ano seria em torno de R$ 1.894, o mínimo, e o máximo é para R$ 19.000, se não tivesse Fundeb. Ou seja, 913% de diferença. Quando você bota Fundeb e complementação, você reduz bastante a diferença, mas ainda existe uma diferença. Só para a gente entender. Em alguns estados da federação, isso é maior. Por exemplo, o estado do Goiás. Não recebe. É o Nordeste mais o estado do Amapá. Nesse caso, Amazonas. Nesse caso aí, eu coloco o valor de Santa Catarina, mas uso os demais estados que têm complementação. Tá? Ceará recebe. Aqui o Amapá, não lembro se recebe. Acho que não recebe. Ceará e Amapá. Mas o que eu quero mostrar com essa tabela é o valor, porque esse com Fundeb complementação é para quem recebe. Tá? Aí tem estado, com Fundeb. Então, quando você for ler Santa Catarina, você lê com Fundeb. E com complementação são os outros estados. Só para entender, ele reduz bastante a diferença, mas ainda é alta. Ainda é alta nesse país. Ou seja, por quê? Porque ICMS é um imposto que depende da movimentação financeira. Então, quando você tem estados produtores ricos, você tem, inevitavelmente, essas questões aí de Fundeb. Essa fonte aí é 2017. Um ponto que eu acho... Agora eu vou para o que está acontecendo hoje no Congresso, no país, sobre discussão com o Fundeb. Né? Pode passar. Nós temos a PEC 015, que é conhecida como a PEC da Dorinha, né, 015-2015, e temos 2 outras PEC no Senado que apareceram agora. Agora, vamos ver como é que anda essa discussão, já que tempo é uma questão fundamental nesse processo. Primeiro, os pontos em comuns. O senador já fez algumas questões, mas vamos ver o que a gente fala de pontos em comum. Uma questão que é fundamental, essa aí é a questão temporal. Tá? Olha só, a PEC 015 tramita desde 2015, não foi votada. Muitas pessoas perguntam, por que não aconteceu? Por causa da intervenção no Rio de Janeiro. Aquela intervenção travou a pauta. Isso é importante a gente dizer, os deputados não quiseram votar, quase que seria votado ano passado. Né? Por muito pouco a gente não teria, estava muito próximo. Ela já passou na CCJ, né? O prazo de emenda foi encerrado quinta-feira agora, encerraram o prazo de emenda, e há uma previsão de votação de 8 a 17 de junho. Eu sou o primeiro vice-presidente da comissão do Fundeb, e lá foi feito um calendário, um cronograma, com as audiências públicas, já está tudo muito organizado nesse sentido. Tem um dos momentos que é tentar conciliar essa PEC do Congresso, do Senado com o da Câmara, que é um dos momentos mais importantes para a gente ganhar tempo e acelerar. Né? Deve ser uma das audiências mais importantes de todas. As demais, eu estou falando não falando de mérito, não, só questão também. Iniciado a tramitação agora, não passado pela CCJ, nós não sabemos quando é que isso vai acontecer. O prazo de emenda não está aberto, ou seja, não tem previsão de votação. Eu estou só dando um cronograma real dos fatos, dos marcos temporais, só para a gente entender. Não quer dizer que essa, porque é de 2015, é que seria a melhor. Mas é importante a gente ter muito forte essa questão do tempo. Né? Quais são os pontos comuns? Não há muita discussão sobre esses pontos. Nas 3 PECs, tornar o Fundeb permanente. A questão do Fundeb é porque ele está na Constituição, mas está em disposição transitória. Esse é o grande X da questão legal. Então, todos defendem. Eu até faço um comentário aqui, Dorinha, não sei se você tomou conhecimento, mas a carta dos governadores ao presidente, eles colocaram como primeiro ponto, prorrogação do Fundeb. Eu falei, não,
Não queremos prorrogação do Fundeb, não. Não sei se foi quando foram redigir, mas eu peguei a carta, né, e vi, não queremos prorrogação do Fundeb. Queremos Fundeb permanente. Que, além dessas 3 PEC, tem uma carta dos governadores para o presidente da República, e fala, tem 2 pontos sobre o Fundeb. Manter a atual cesta de tributos, tranquilo, nós não queremos, né, mexer nesse ponto. E a distribuição é proporcional às matrículas, né? O valor aluno ano e só no ano seguinte. Por isso que a municipalização não avança muito no país. Né? Você vai receber aluno do ensino fundamental, vai, mas o Fundeb vem no próximo ano. Isso é uma questão aí também que financeira pode passar. O tema financiamento hoje, certamente, é um dos temas mais importantes da educação, né, no momento. Essa questão aqui, vocês têm outro ponto aí que é muito próximo ao Fundeb, diz respeito à vinculação dos recursos com a educação. Aquele sagrado 18% da União e os 25% do Estado e municípios. Eu até, na última semana, fiz uma pergunta ao ministro Paulo Guedes, o que ele achava dessa vinculação. E me preocupei com a resposta dele. Eles têm estado, tem prefeito que diz que é importante gastar 30%, outros 10%, 5%. Opa! Né? Então, assim, perigo da esquina, né? Sinal vermelho. O que nós estamos dizendo aí é que a União, para atingir aqueles 18%, ela só pode usar, no máximo, 30% da complementação do Fundeb. Isso aqui é importante. Porque senão a União vai atingir os 18%, gastando com complementação dos estados, dos outros fundos. Né? Esse é um ponto importante, ainda bem que está em todas as 3. Por favor. Isso aí consta nas 3, assim, não é nenhuma novidade, crime de responsabilidade em caso de descumprimento, mas, pelo menos, nós estamos garantindo que isso vai continuar. Né? Hoje em dia, a gente não tem que se preocupar só com o avanço, não, mas também com o que pode andar para trás. Né? Vocês estão sabendo que próxima quarta-feira, dia 12, tem um julgamento no Supremo, onde podem tirar 1/3 do planejamento do professor, só para a gente entender que a gente, às vezes, está pensando em avançar nos pontos, mas com muito cuidado para não retroceder em vários. Né? Isso aí é um ponto que é importante constar. Garantia da participação social e controle interno e externo, isso é importantíssimo. Né? Por isso que eu estou reafirmando. Temos que reafirmar, não podemos, de repente, resolvem acabar com os controles sociais. Não podemos, de forma alguma, aceitar. Né? E, mais uma vez, eu falo, nossa defesa nos dias atuais, é garantir as coisas que a gente imaginava que eram sagradas. Né? Outro ponto importante. Essa questão aí também eu acho de muita relevância. Né? Nós estamos saindo aí daquela PEC de congelamento dos gastos. Tá? Eu acho que isso é um ponto que os parlamentares, as pessoas que gostam da educação, precisam ter essa defesa muito forte. Eu considero um aspecto importantíssimo não se aplicar o teto dos gastos, porque senão a gente... Por quê? Assim, uma explicação bem clara. Porque nós temos crianças fora da escola, nós não temos creche, não cumprimos o Plano Nacional de Educação, tem professor mal remunerado. Então, assim, se a gente tivesse tudo as 1000 maravilhas na educação, então, ótimo, a gente cumprir. Isso aí não faz sentido. Então, acho que eu que tive essa experiência como secretário, eu vejo isso e vi isso no dia a dia. E muitos de vocês também. Então, são esses 7 pontos. E o 8º, esse percentual mínimo para salário. Tá? Então, eu procurei aí resumir as questões centrais, que, graças a Deus, estão nas 3 PEC, para a gente abrir mão. E eu acho que esse debate deve acontecer nas assembleias, nas câmaras municipais, muito em função desses 8 pontos. Assim, seriam as cláusulas pétreas do novo Fundeb, digamos assim, dessa forma. Não podemos abrir mão de nenhum desse ponto, né? E vocês depois avaliam, por favor. Vamos tentar diferenciar essas PECs. Né? Olha só, está aqui a PEC 015 e as demais PEC. Compensações financeiras em caso de desoneração. Nós vimos, né, por isso que eu coloquei a questão do ICMS, o ICMS é o grande componente do Fundeb. Só que amanhã dá um benefício fiscal, subsidiar, e essa fonte começa a desaparecer. Né? Você vê que as questões que parecem sutis ou que não têm vinculação acabam, né, chegando nessa situação do financiamento da educação pública. Hoje a situação é insustentável. Os prefeitos municipais não sabem o que fazer
como manter suas redes. Não tem dinheiro mais para investimento nem para manutenção da rede. Do Fundeb não tem. Compromete com folha. Na PEC do Senado, nas duas PEC, eles falam da exploração do petróleo e do gás. Eu, como presidente da FNDE, lá tinha na previsão de receita, eu disse assim, tem umas coisas que você tá pegando, você está vendo, são concretas. Outras, elas estão embaixo da terra, estão não sei aonde. É bom que venham todas para a educação, mas vamos logo pegar o que é real, né? O que você pega, né? Então, assim, eu acho muito boa essa questão de vamos... Não, tudo é real, assim, mas ninguém consegue realizar. Ninguém consegue realizar. Aí, quando você vai para o orçamento, que é a peça central, aí essa receita fica lá e não acontece. Aí, imagine se você, gestor, se planeja com receita que não existe. Né? Então, assim, o petróleo é real? É. Agora, o dinheiro não chega. Também é real o que eu estou dizendo. Não, eu sei que tem amarração para todo lado, mas nós não conseguimos segurar esse dinheiro ainda. Vamos correr cada vez mais atrás dele. Agora, o subsídio aí é no outro dia. Confaz se reúne, dá lá no outro dia, o dinheiro desaparece. Esse é mais real do que nunca. Um ponto importante, o valor da complementação da União. A União hoje complementa somente com 10%. A PEC 015 manda completar com 30%, começando em 15% e ao longo de 10 anos crescendo em 0,5%. A do Senado já começam com 40%. Né? Aí as transições mudam. Uma é 20% no primeiro ano, subindo 2%, e a outra ela vai para uma transição até mais rápida. Né? Então, essas diferenciações estão postas aí. Terceiro ponto. A PEC 015 leva em conta os indicadores socioeconômicos. A outra não prevê critérios socioeconômicos. São pontos para discussão. Eu não vou me posicionar, só colocar para a gente levantar. Outras questões aí, 70% vinculado ao pagamento de salários, hoje vocês sabem que é 60%, na PEC 015. Nas outras PECs, na 65% ele vincula 75%, e na 33% vincula 60%, né? O valor atual. Né? Aí é para a gente analisar. Esse item 5, a Dorinha vai explicar melhor essa questão do valor aluno ano, do CAC. Né? Essa questão do CAC eu vou deixar para a Dorinha, que é a especialista na matéria. Uma vez eu ouvi uma definição de um conterrâneo meu, presidente da Undime Nacional, né, sobre valor aluno do ano, sobre CAC. Ele disse o seguinte, uma definição assim, ele diz, existe um valor no orçamento disponível para o aluno, um valor real, existe um valor necessário, ideal. Né? Acho que as diferenças estão em torno daí. Qual é o valor aluno ano? Qual é o valor ideal para o aluno ano? O Brasil consegue cumprir ou não? E eu já fui presidente da FNDE, então eu fico aí também nesse bom debate sobre qual é o valor aluno ano ou o valor ideal. Mas eu não... Para quem é gestor, é muito complicado e muito arriscado trabalhar com números que não existem no dia a dia. Né? Assim, eu trago um pouco a minha experiência de educador, né? Fiz mestrado em educação, fui secretário, e também de auditor fiscal de carreira. Né? Que a receita, quando não se realiza, o desastre é muito maior do que quando você não tem essa expectativa. Né? A gente precisa estar nesse contexto aí. 5 minutos. Não prevê complementação da União, então eu vou para a parte final, que é a que eu mais gosto dessa apresentação. Pode passar. Essa parte final são pontos para provocação. Se a questão do petróleo você debateu, né, aqui, pois esses pontos aí eles são para provocar mesmo o debate. Assim, para insultar, digamos assim, no bom cearense. Sistema Nacional de Educação e Fundeb. O conceito de rede é importante, está nesse Fundeb? Ou nós vamos pagar transporte escolar para sair um aluno do Estado, no 11, do município, no outro? É dinheiro. Né? Então, quando a gente fala em Fundeb, em otimizar, então vamos entender um pouco do Pacto de Cooperação. O Ceará tem assim, uma experiência boa de 12 anos de Pacto de Cooperação com os municípios. A rede do município, assim, o Estado se preocupa tanto quanto os municípios. Lá nós
construímos um processo importante. Segundo, são 10, eu vou passar todos eles. Segundo ponto de discussão. Pode ser bem rápido, não sei, já que faltam 5 minutos. É a discussão do Fundo Único, que eu falei aqui, conversando, né, brincando com a presidenta da comissão. Fundo Único. Nós estamos preocupados com a desigualdade nacional ou não? Ou não? Porque se a gente estiver preocupado com isso, o fundo é único. E a gente vai estar preocupado com o aluno do Norte, do Tocantins, do Ceará, do Santa Catarina. Nós vamos manter essa federação nossa, né, com os times de Série A, B e C. Né? Essa provocação acho que é importante. Eu tirei essa apresentação, essas provocações, de onde é que eu tirei? De projetos que estão tramitando, de emendas na comissão, e também de apresentações e audiência pública que estão acontecendo na comissão do Fundeb. É tanto que eu cito até a fonte de onde eu tirei. Foi um apresentador que fez, o Ricardo Paes Barro provocou, e eu quero trazer isso de forma mais rica. Terceira ponto para a discussão. Eu achei muito interessante e trouxe para cá. Ora, o Fundeb é atrelado ao ICMS. Aí, no ano que a receita é alta, tudo bem. No ano que é baixa, não. É como se os alunos, olha, vocês vão aprender mais esse ano e menos no próximo ano, alunos. Esse é o nosso fundo. Eu lembro muito bem que no estado do Ceará teve um cidadão rico que faleceu e ele pagou um altíssimo imposto de TCD. Altíssimo. Aí, ó, o Fundeb foi lá para cima, nós tivemos que dar o 14º salário. Quando é no próximo ano, dificuldade básica. Então, se esse fundo fosse plurianual, para que a gente compensasse, eu vejo o município pagando 15º salário. Aí, no ano seguinte, não consegue dar o piso para todo mundo na carreira. Então, essa é a realidade. Esse fundo tem essa característica. A gente gosta ou não, mas eu achei uma provocação boa para a gente discutir. Porque se ele fosse plurianual, eu sabia, olha, anos de vacas magras, como a gente diz, né? Eu não vou dizer de seca, não, porque no estado é quase todo ano seca, ficava difícil eu falar sobre seca. O quarto ponto que eu falo, eu já até discuti, sobre desoneração. Né? Não tem sentido. Se é uma composição de impostos, aí eu faço uma desoneração, impacto fortíssimo no Fundeb. E aí fica a educação do país a ver navios em relação a isso. Né? Esse é um ponto importante. Se a gente vai querer entrar nessas discussões ou não, é uma decisão do país. Mas que esses pontos existem, eles existem. Quinto, são 10, estou já terminando, viu, Luciane? Aí eu coloco logo 3 numa tela só. Mais recurso para quem tem mais jovens fora da escola. Eu vi um programa belíssimo. Vamos trazer os alunos para dentro da escola. Vamos incluir. Sim, mas eles vão estudar onde, hein? Em que sala? Tem rede, tem sala? Né? Vamos agora fazer uma plataforma e vamos trazer aluno fora da escola. Vamos. Agora, cadê o dinheiro para aluno fora da escola? Então, quem tem mais aluno fora da escola? Que essa, para mim, é uma das questões mais graves desse país. É tanto que tem um centro de estudo estratégico da Câmara que eu estou propondo esse tema, aluno fora da escola. 300 mil jovens deixam a escola ao longo do ano nesse país. E a gente acha... Aí, quando a gente vai bater com taxa de homicídio, você vai ver. Né? O que estão fazendo esses jovens fora da escola? Quantos morrem, quantos não? Isso é uma questão grave que eu coloco aí. Nós vamos colocar... Outro ponto, tem várias emendas a essa PEC com essa provocação número 6, atrelando mais recursos para quem está melhorando. Tá? Eu estou colocando aí porque tem vários projetos tramitando sobre esse ponto. O 8º ponto, mais recursos para alunos em situação de pobreza. Né? Um ponto também que o Brasil, no mínimo, merece discutir. Nem que não, está tudo bem, está ótimo, deixa assim mesmo, mas não vamos... Eu estou exatamente tocando o dedo nesses pontos centrais. O 8º ponto são alguns estímulos temporários. Nós sabemos que a meta 1 está longe de ser cumprida, não tem creche para as crianças desse país, e sabemos também que investir em primeira infância é quem faz a diferença em toda a vida. Então, nós estamos dispostos a dar algum estímulo em relação a essa meta 1 do Fundeb, ou não? Não, está bom assim mesmo. Isso é muito complicado, né? Então, mas está aí a provocação. O item 9, eu coloco também, aí é uma questão muito, muito forte para mim. Eu aposto muito em educação em tempo integral. Engraçado, teve uma audiência recente na Comissão de Educação que esse termo, escola em tempo integral, é um termo nosso. Escola em tempo integral, porque por aí é a escola. Escola é tempo integral. Não dá frase. Agora, nós não, nós temos a escola em tempo integral.
que a nossa não é uma coisa, uma criação nossa. Né? Então, eu considero como a política mais, assim, mais aula e um bom conteúdo é melhor resultado de aprendizagem, é um cidadão mais informado. Então, eu acho que o Fundeb pode induzir a ampliação do tempo integral, são estímulos temporários, durante um determinado tanto, com prazo para encerrar. Né? Também tem propostas tramitando nesse sentido. E a última que é para provocar mesmo, e eu me sentar, que eu não quero ouvir as respostas, é se o Fundeb pode ser utilizado para pagamento de bolsa em instituição privada. Tem propostas nesse sentido. Tá? Aí, assim, várias, inclusive assim, tem uma mais ou menos, por exemplo, nível superior, ensino superior. Bom, o FIES já faz. Agora, vamos botar o dinheiro do FIES dentro do Fundeb? Se for, sai uma coisa pela outra. Né? Agora, pagar voucher em creche, não sei o quê. Existe proposta nesse sentido. Bom, então, meu tempo encerrou no limite. Então, eu só fazer aqui a fala final. A fala final. Eu sei que falta um ano para o fim do Fundeb. O tempo é exíguo. Muita discussão já aconteceu desde 2015, mas o que eu acho importante nesse momento histórico é a gente não achar que essas questões assim, elas não existem, não são importantes, não têm relevância. Então, por isso que eu fiz questão de trazer uma apresentação com alguns pontos que eu acho cruciais e provocativos. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, deputado Edilvan. Só fazer uma pergunta. Esse material está à disposição? Tá. Ok? Então, depois, em função de que nós ficamos com e-mails de todos vocês, nós vamos mandar todo esse material de todos os palestrantes que disponibilizarem, tudo bem? Acho que é um... É bom, porque aí a gente também, né, tem mais elementos para fazer o debate em cada estado. E eu passo agora a palavra, então, à nossa deputada Dorinha, que não precisa mais de apresentação, né? Já chega, né? Bom dia, né? Não, que povo mole, gente. Bom dia. É o frio? Eu quero, de maneira muito especial, agradecer e parabenizar, ao mesmo tempo, pela iniciativa, a deputada Luciane Caminati, e a presença de colegas, acho que de todo o Brasil, que tem como foco e a preocupação em relação à educação. Aqui vejo muita gente conhecida de muito tempo que milita na educação, pré-histórico, né, Bicalil? Nós, de muito tempo, Dilvo, é um prazer estar aqui. Agradecer à deputada Carmen Zanotto, porque ela ia para longe, né, para Lages, e prestigiando. Bom, quando a gente fala por último, tem um monte de dificuldade, né, porque o senador Dahlberg, ele já gastou tudo as nossas palavras, quase, né, Dilvan? E Dilvan também já me poupa uma série de pontos. Eu só queria colocar que a PEC 15 ela foi apresentada pela deputada Raquel Muniz como primeira signatária. E ela foi autorizada a começar a funcionar numa comissão especial, que é diferente do Senado. O Senado não tem comissão especial, passa na na CCJ, Comissão de Educação, acho que passa em mais uma comissão e depois vai para o plenário. No caso da Câmara, é uma comissão especial. E, em 2017, a gente já estava com o segundo substitutivo, 2018, ela foi implantada em 2017, e poderíamos ter avançado até na votação, mas todo mundo acompanhou a intervenção do Rio. No rito, todas as PECs não podiam avançar, e, enfim, a gente ainda fez algumas audiências públicas, mas não foi possível avançar no texto. E também tem toda a questão de, acho que, urgência, né? O próprio governo, que finalizou em 2018, adiou bastante a começar o debate. O debate começou de maneira muito forte na Câmara. Nós fizemos 29 audiências públicas com diferentes pesquisadores, gestores, entidades, instituições que lidam. Eu fui a vários estados. E, quando nós terminamos o mandato, a deputada Raquel não foi reeleita e a PEC foi arquivada. Eu, como uma das signatárias, pedi o desarquivamento dela e ela foi reinstalada há cerca de, acho que um mês e meio, mais ou menos, né, Dilvan, que
que foi instalado, um mês por aí. Nós estamos fazendo 2 audiências públicas por semana, em virtude do plano de trabalho e o desejo de ouvir a maioria dos atores que lidam diretamente e têm o tema do financiamento, alunos, representantes da UniUBS, professores, CNTE, pesquisadores. A Bicalil já esteve conosco lá também falando sobre esse tema financiamento. A nossa pretensão do plano de trabalho é fechar dia 25 de junho com a ida do ministro da Educação. Paralelo a isso, nós estamos realizando várias reuniões técnicas com o Ministério da Educação, Ministério da Economia e Planejamento, também com a FNDE, lidando diretamente com o sistema e com dados à disposição. O maior desafio nosso é esse com o lado do governo, porque aqui todo mundo já foi governo em algum momento, já foi oposição, sabe como é que lidar com uma legislação que trata de recurso novo e praticamente não, a proposta nossa é de começar com o dobro da complementação da União, então é a parte mais difícil, num contexto que todos nós estamos acompanhando, que o discurso é de desvincular tudo para a educação, saúde, para dar muita autonomia e liberdade, como se os números não mostrassem que, em todos os momentos de autonomia e liberdade, a educação pagou um preço muito alto, com a queda de investimento. Então, feito essa fala inicial, eu queria também colocar, dentro do meu plano de trabalho, eu apresentei a proposta de conversar com o Senado. O Senado tinha uma outra PEC, que tinha sido de autoria da hoje deputada, era a senadora Lídice, a atual governadora do Rio Grande do Norte era a relatora, que foi arquivada, e agora surgiram 2 PECs que começaram o trabalho. Então, na verdade, a gente tem um tempo muito maior de audiências públicas e debates, e nós já estamos nesse diálogo que o senador Dário Berg mencionou. Eu já tive 2 reuniões e já praticamente acertamos que a PEC que vai caminhar é a PEC da Câmara, né? E o Senado, o que nós pudermos aproveitar no texto ambas as PECs do Senado, para melhorar e ampliar o texto, e também para a gente ganhar tempo em relação à questão da tramitação. Diferente dos outros processos legislativos, que tem a Casa Revisora, começou na Câmara, vai para o Senado e volta para a Câmara, como casa final, né, Casa Revisora, e vice-versa, o caso da PEC ela ficaria infinitamente. Vai numa casa, vai para outra, o Senado mexeu, volta para a Câmara mexe, volta para o Senado. É tudo que nós não queremos e tudo que muita gente quer, que a gente fique com o vácuo do financiamento. Por isso, a gente está nesse acordo para construir um pacto no Congresso para um texto da PEC do Fundeb. E posso dizer que a PEC mais robusta, já fechamos até um acordo com o senador Randolph, que, de pronto, ele, vendo um comparativo das PECs, se colocou à disposição. E, logicamente, o nosso ponto, né, de confronto, a Câmara começa com 15 na complementação e fecha em 30, e o Senado com 20 e fecha 40. Eu disse, isso não é o que me atrapalha. Se a gente conseguir fechar num acordo para a complementação da União passar para 20, esse não é o ponto nosso de debate, obviamente, né? Se nós gostaríamos, logicamente, tem uma série de estudos. Como a gente está trabalhando há mais tempo, tem vários estudos. Vou passar rapidamente, mas assim, isso não é ponto de confronto. Assim como 60%, 70% ou 75% para remuneração de professor ou de trabalhador em educação, isso também não é ponto de confronto, até porque é mínimo. Se a gente ficar nos 60% ou ficar nos 70%, não vai fazer diferença. Nós temos hoje municípios e estados gastando até 80%, 90%. Né? E como é mínimo, dependendo da execução de cada um, sim. O que nós temos? Nós temos outros pontos de debate. Bom, ali, na verdade, é só um reforço, que todo mundo aqui já tem claro. Não é um recurso adicional, é uma subvinculação, né, dentro dos recursos da educação. Mantém a mesma regra definida na LDB, a gente não está mexendo nisso, é uma PEC. Logicamente, depois tem uma lei de regulamentação, então, muitos dos detalhes e a operacionalização eles virão na lei de regulamentação.
Então, nós tivemos uma audiência pública, gente apresentando, tem que entrar alimentação escolar como despesa de educação, sugestões de diferentes, nós não vamos entrar nisso, a gente mantém a mesma lógica. Eu, em particular, jamais colocaria despesa de alimentação dentro dos recursos de MDE, né, mas também não preciso lidar com isso, porque isso não é aspecto da PEC. A complementação da União no desenho apresentado hoje, né, o que está em vigência, é 10%. Dos estados e Distrito Federal, na verdade, o fundo é mantido basicamente pelos estados e municípios. E a gente escuta muita gente dizer, como o Dilvan falou muito bem, né, a União mandou o dinheiro do Fundeb. Mandou nada. O dinheiro do Fundeb é de estados e municípios. A União coloca 10%, que chega há alguns anos a 10%, e a grande maioria dos anos, 9 estados, 7 do Nordeste e 2 da região Norte, que hoje recebem a complementação. Pará e Amazonas, o Pará hoje é o que recebe maior complementação. Ali estão os estados, né, nominados que recebem. Bom, a complementação da União corresponde, desde 2010, a 0,2% do PIB. É um percentual muito pequeno. O valor em 2019 da complementação da União hoje é de 14 bilhões. Os estados redistribuem, a título no desenho do fundo, com mais dinheiro do que a União. Então, a União hoje, 14 bilhões é o que ela aporta na complementação daqueles estados. Tá. Bom, vou tentar, né? Porque... Bom, o Fundeb e os municípios. Os estados transferem os 22 bilhões de reais. Como são fundos de natureza contábil e fundos estaduais, os estados, desde a época da implantação do fundo, pelo desenho de redistribuição e retorno via alunos atendidos, tem a lei que regulamenta os fatores de ponderação, qual o fator para a criança do campo, para a escola indígena, para o fundamental do 6º ao 9º, se é integral, se é parcial. Se, na verdade, quando o Dilvan falou da integral, é porque o Brasil trabalha com... O mundo inteiro, praticamente, tem a escola de tempo, que a gente chama de integral. A gente que tem um arremedo para o tempo parcial. Mas é a lei de regulamentação que define os fatores de ponderação, que hoje são 18, e, de maneira unânime, as audiências públicas pedem que seja simplificado esse número de fatores, até porque é uma coisa importante. Os fatores servem para o ente federado se apropriar do recurso, mas não tem vinculação da aplicação. Ou seja, o município ou o estado pode receber 1,6 por aluno, pessoa com deficiência, mas não tem garantia que essa correspondência na aplicação vai ser respeitada. Não tem essa amarração no desenho que está hoje na legislação. A lógica hoje é os municípios que... Hoje, se o Fundeb deixasse de existir, tem muitos municípios que recebem mais dinheiro do Fundeb do que recursos próprios. Então, realmente, para muitos municípios, principalmente os mais pobres, teria uma dificuldade imensa de continuar com as ações de educação. O valor mínimo hoje do ensino fundamental é R$ 3.238,52 para os anos iniciais. Ontem, numa das audiências públicas, um deputado foi fazer uma comparação, porque a gente escuta muito, e vocês, provavelmente, que lidam com a educação, a gente escuta o tempo inteiro, e eu, com esse tema, aí a gente tem colegas, tem deputados que defendem, dizem o seguinte, que é, inclusive, uma falsa dicotomia, dizendo que o Brasil já gasta muito, o nosso percentual do PIB é semelhante a vários países, que o nosso investimento por aluno já é muito alto, que a gente não sabe investir, gastar, é a qualidade do gasto, né? E essa apresentação ontem mostrava o seguinte, eu tenho escolas no meu estado, escolas particulares, que são boas escolas particulares, que custam R$ 300 por aluno ano, e o governo passa quase mais de R$ 2.000. Aí eu disse, o senhor esqueceu que é por ano.
A escola particular que você está se referindo, que era de 1.500, ele estava comparando, dizendo que o governo paga 2.000 por mês e são ruins, ele defende voucher. Né? Eu disse, você esqueceu o básico. Na verdade, esse investimento que o país faz é por ano, e é para tudo. É para remuneração, é para estrutura. E, quando a gente olha o percentual por aluno, o nosso país fez um esforço gigantesco e trouxe muitos alunos. O acesso, o avanço, nossa cobertura é de mais de 96%. Então, quando a gente divide por cabeça, que é o que interessa, quanto custa, o nosso número ainda é muito pequeno. Eu assisti uma apresentação, não sei se o Divan, acho que não estava no dia, o IPEA apresentou contrapondo essa questão que o Banco Mundial também defende, que a gente já gasta demais, não precisava gastar tanto. O IPEA disse, olha, suponhamos que você tem um excelente nadador, ou uma pessoa que tem todo o potencial, ele citou, eu não me lembro, Kelps tem algum... Então, ele falou desse nadador maravilhoso. Mas aí você põe ele na frente de uma piscina, e essa piscina não tem água, ou tem água até a canela. Adianta esse nadador excelente, ele vai conseguir demonstrar a capacidade dele? Ele estava dizendo que a água da piscina é o recurso. A gente precisa investir do ponto de vista técnico, ensinar a nadar, preparar da melhor forma, mas tem que ter água. Ou seja, precisa ter o recurso, e os números mostram que em torno de $8.000 ainda faz diferença investir. Os números internacionais, na pesquisa. Então, nós não temos dinheiro suficiente mesmo, a gente não tem o mínimo, a gente não tem a água básica, não dá para falar que vai ensinar a nadar com a água na canela, que não precisa investir para ninguém aprender a nadar, porque não vai ter água para ele sair do lugar. Então, o nosso investimento ainda é muito pequeno, da creche 4.210, e de EJA 2.590, que, aliás, é o atendimento que mais encolheu em virtude de políticas públicas recentes. Aí eu não vou... o Idilvan já passou, né? Aí, na verdade, trabalha... foi feito, inclusive, pela Undime, faz uma referência ao Plano Nacional e os desafios de cumprimento. Municípios e estados, que têm 81% da matrícula, aplicam os 25%, a União, os 18%. A emenda 95 ela é perversa, ela está comprimindo, né, o orçamento da União. Grande parte do orçamento da União do MEC está sendo comprometido por folha de pessoal, investimento pequeno. O que é pior, pode melhorar o investimento que não tem onde colocar, porque no formato que ficou, pode ter, como a gente teve saldo esse ano no relatório da Receita, não tem como colocar, porque tem a limitação da emenda 95. O que está fora dessa limitação? A complementação do Fundeb. Ela está fora, né, nesse suporte. Aqui, na verdade, eu acho que está bem ruim para vocês verificarem, mas é um comparativo, vai estar disponível para todo mundo olhar. Aí é um histórico dos países vistos com maior renda e quebrando o discurso de que a gente já gasta muito, como semelhante aos países de OCDE. Na verdade, nós hoje investimos 1/4 do que os países médios da OCDE investem. Então, não é verdade que a gente já coloca muito recurso em educação. Aqui a relação do Fundeb e Equidade também, a comparação das redes públicas e o que está disponível por aluno dentro dos sistemas estaduais e municipais. Fundeb precisa atacar a desigualdade. Eu quero, na verdade, a diferença entre os alunos, os recursos que estão fora do Fundeb, considerando, e aí é o que o Idilvan falou do valor aluno ano total. Por que eu passei a trabalhar com esse conceito? Nas audiências públicas, nós recebemos muitas sugestões, como melhorar o Fundeb, além da complementação da União. Mas, olhando os números, como o Fundeb hoje ele tem a lógica dos estados que não tiverem atingido o mínimo nacional, os estados que não atingiram o mínimo nacional são aqueles elencados, os do Nordeste, 7, 2 da região Norte. Mas, fora da cesta do Fundeb, nós temos ainda alguns impostos que não entraram, que não são contados, e temos também os 5%, porque só entra 20% dos recursos já denominados, apresentados pelo Idilvan. Então, o que significa esses 5%? Aí apresentaram sugestão, vamos botar esses impostos municipais que não entraram,
vamos ampliar, botar, em vez de 20% no Fundeb, vamos botar os 25%. A gente esbarra em políticas estaduais, em situações locais, de quem tem universidade estadual, de aplicação em ciência e tecnologia, de outras políticas e programas que foram criados, e também os impostos municipais. Hoje a gente não tem nem como controlar totalmente e saber, em virtude da autonomia que os entes federados têm. Ao mesmo tempo, nós passamos a observar que o atual desenho do Fundeb ele tem em si muitos erros. Nós temos alguns exemplos, né? Eu vou falar, eu devo receber um título contrário de Camaçari, não é nem cidadã, não, porque Camaçari a gente usa sempre como exemplo, mas tem aqui no Sul, Pinto Bandeira e outros lugares. Esses municípios têm arrecadação diferenciada. Então, Camaçari não precisa estar na Bahia, é um estado que recebe complementação, mas não precisa de complementação. O dinheiro do Fundeb não significa, é lógico que é dinheiro a mais, mas ele já tem, ele está recebendo 3 mil por aluno, ele já tem 14 mil fora do Fundeb, que não precisaria. E, ao mesmo tempo, tem municípios em Minas Gerais, no Tocantins, provavelmente aqui na região sul também, que precisariam de receber. Eles estão em estados, entre aspas, ricos, porque não tem nenhum rico, né? Mas, então, não recebem a complementação. Então, qual foi o desafio? Foi a tentativa de trabalhar com o valor aluno ano total. Trabalhar com esse indicador, em que a gente levanta o valor completo que aquele ente federado tem para investir na educação. Então, ao invés da gente trabalhar com a unidade federada, os estados que vão receber complementação, a gente passou a trabalhar com a unidade, com a rede municipal e rede estadual. Então, em um dado estado, pode ter 20 municípios que vão receber complementação e 3 ou 4 que não vão receber. Em outro estado, que a maioria dos municípios não vão receber, mas tem 3, 4 municípios, 5, 10, que vão receber, porque eles têm, quando a gente olha todo o que ele tem para investir em educação, eles precisam de ajuda, eles precisam de complementação. Então, a diferença dos recursos, quando a gente joga todos os recursos, chega a ser 30 vezes a diferença se a gente considerasse só o recurso do Fundeb. Tem um estudo na página da comissão, feito pelo consultor Cláudio Tano, em que é o estudo 24, ele mostra a realidade de cada um dos municípios. Tem simulação de 15%, de 20%, 30%, a 40% da complementação da União. Então, é um estudo bastante detalhado. O que é a novidade do substitutivo? A proposta de lei da deputada Raquel, ela propunha a constitucionalização, ou seja, tornar o Fundeb permanente, mas mantendo todo o desenho atual. O nosso texto substitutivo, a partir da quase no primeira caminhada, 29 audiências, e agora nós já fizemos as 5 audiências públicas, já na nova tramitação. Então, o substitutivo, eu estabeleço como sugestão, né, a lei disporá sobre uma nova ponderação, indicadores de nível socioeconômico dos educandos e o regime de colaboração. O foco do novo Fundeb é de olhar para as desigualdades socioeconômicas dos alunos e das redes com a maior vulnerabilidade, nas grandes cidades, as escolas de periferia, os alunos, os municípios e alunos, nós estamos trabalhando com esse multiplicador do IDH e das crianças que são público do Bolsa Família, de programas sociais, e a ideia é focar os mais pobres, e que são mais vulneráveis e que precisam de mais recursos. Nós trazemos para o texto também o termo responsabilidade solidária entre os entes federados, nessa ideia da construção de um sistema nacional em que os estados, né, e eu falei anteontem para o Haroldo, que foi representando o CONSED, que são secretários estaduais, eu disse, Haroldo, eu preciso que os secretários estaduais, e aqui eu estou falando com muito conforto, porque o Dilvan, vocês fizeram isso na prática, de uma responsabilidade solidária e de um trabalho integrado das redes. A maioria dos estados, a rede estadual cuida das suas escolas,
as redes municipais ficam lá sozinhas, nos seus pequenos municípios, com a sua responsabilidade. E aluno não tem carimbo, né, gente? Ele hoje está numa escola, vive de aluguel, amanhã ele vai para outra, hoje ele está numa escola que é do Estado, amanhã é do município. Essa ideia da responsabilidade solidária para ajudar os entes que não têm o mesmo suporte, estrutura financeira e técnica, a gente traz esse conceito. Tem sugestões, foi bem aceito. Agora, todos esses conceitos nós vamos procurar aprimorar no texto para garantir como é que a gente pode assegurar o espírito e a vontade que nós queremos assegurar do ponto de vista da legislação. Assegurar a universalização, a qualidade e equidade do ensino obrigatório, também retomando as áreas de atuação prioritária, mas com esse olhar também nos desafios do Plano Nacional, que tem que ser a nossa direção. Ele não é um instrumento de gaveta, né? Nós ouvimos com lamento, mas o ministro da Educação dizia: eu quero que seja revisto o Plano Nacional, porque não vai ter dinheiro para isso, para aquilo. O Plano Nacional vem de um longo debate, né? E não é de vontade de uma pessoa que nós vamos fazer uma revisão de um plano, porque a gente não... Nós estamos com realmente um grande desafio. O Pedro acompanha de perto o monitoramento do Plano Nacional, né? Pedro é frente parlamentar e tem grupos, hoje uma comissão, inclusive, na Câmara. Mas não é porque a gente não está dando conta de fazer o nosso serviço que a gente vai simplesmente dizer: não, agora o plano vai para a gaveta e fica lá. É um instrumento de ficção científica, que foi o que nós ouvimos. Bom, ali nós temos uma consultoria de orçamento na casa, então ali estou mencionando esse estudo que eu disse que tem lá à disposição. Como é que a gente pensou no valor aluno ano total, ou seja, o que tem disponível. Nós não colocamos os impostos novos, mas nós estamos considerando esse recurso, de modo a corrigir várias distorções. Hoje, nesse estudo, ele mostra que 149 redes, cerca de 8%, deveriam ter recebido complementação e não receberam, pelo desenho atual do Fundeb. Elas, como eu disse, elas estão em estados que não recebem complementação e, embora precisassem de ajuda, elas não receberam a complementação da União. E 66 redes, 2%, não deveriam receber a complementação e recebiam a complementação. Isso é só para ilustrar o que eu já havia colocado. Bom, a extensão para os demais redes federadas, na questão, hoje está só para o município, na questão da ação redistributiva do município para suas escolas. A ideia do substitutivo é tentar trabalhar com rede e ter índice multiplicador para olhar a escola. A gente sabe que, mesmo dentro de uma rede, as escolas não são todas iguais, as realidades, os desafios, inclusive do ponto de vista social e econômico. Essa questão da proporção definido para... Aí tem um ponto também de debate, conceito profissionais da educação básica, que é o que eu trabalho no texto. Quando eu coloco profissional, eu estou colocando aqui não só o professor, mas aqueles profissionais que atuam na educação em outras áreas. A gente tem ouvido, essa semana, um DIME e Concede se manifestaram para tirar o profissional, e até disseram: não tem, a gente não sabe quem são esses profissionais. É verdade, Madalena, que a gente não sabe quem são esses profissionais? Nós temos a área 21, está delimitado. Agora, isso não vai fazer diferença, os sistemas hoje têm 60% e o restante dos outros profissionais sai dos 40%. Aqui foi uma sugestão que também, para mim, não é ponto de divergência. Se vai ser 70%, 75%, eu, em particular, adotei o conceito mais amplo, até por um compromisso. Não é o fato de ter piso para o professor e não ter dos outros profissionais definidos, que a gente não pode aproveitar o texto para reforçar essa concepção de uma educação mais ampla. Mas esse é um ponto que tem sido apresentado como pontos de divergência. No meu texto também eu constitucionalizo o termo custo-aluno-qualidade. Né? Por quê? A gente sabe de todas as dificuldades, mas o texto eu não faço, não igualo como se fosse sinônimo de Fundeb, até porque o custo-aluno-qualidade ele é do conjunto da rede, o que nós vamos estabelecer como padrão, e não é só insumo. Fico muito preocupada, o texto do Senado trabalha com a ideia de insumo, né? E insumo é uma ideia muito técnica, e, na verdade, o custo-aluno-qualidade vai além de insumo.
A gente está falando que escola nós queremos, quanto custa essa escola, em que tempo nós vamos chegar lá. Mas você tem que dizer o que é padrão de qualidade, até para orientar o investimento. Então, eu mantenho o termo, né, custo aluno qualidade, o seu conceito, coloco que a lei disporá quais são as regras, as quantidades variadas mínima por aluno, os insumos, os processos de ensino-aprendizagem, todos os recursos. Obviamente, isso vai ser detalhado na lei de regulamentação. Mas achei importante manter esse provocador e indutor dentro do texto da PEC. Aqui é um comparativo dos estados, né, a desigualdade do investimento dentro dos estados brasileiros. Ali nós temos o maior, a comparação entre o país, e ali o valor aluno ano total do Pará, 7,7 mil, dentro do próprio estado, entre um dos seus municípios, e um município em torno de 3,1 mil reais. É a mesma coisa, a gente tem Maranhão, que tem R$ 800 reais, como um município, e Pinto Bandeira, que hoje é o maior custo, o maior valor disponível. Então, na verdade, nós temos uma relação muito desigual, e a tentativa e o texto do valor aluno ano total é nessa de fazer a correção. Então, ali é uma cooperação financeira entre os entes federados. Esse material vai ficar disponível. Eu sei que está ruim, acho que para ver, mas eu achei importante para a gente. É a dispersão. Aí o impacto do Fundeb Equidade, né? O valor aluno ano, se a gente só ali com 15%, que é de onde eu trabalho, o mínimo a gente partiria já com o novo Fundeb com 15% de complementação da União. Com a complementação da União de 15%, diferente daqueles só que a gente só pegaria os estados lá de cima, 2 da região norte e o nordeste, já trabalhando com esse conceito de rede, as redes mais frágeis, com maior dificuldade, ali nós já aumentaríamos 50% no valor mínimo, já teria uma correção, de 2,9, que é o menor, passaria para 4,3, né? Já com uma correção de 50% no valor, um aumento médio de mais 25% dentro dos municípios mais pobres. Olhando a rede municipal, ou seja, os municípios mais pobres, a gente teria um acréscimo de R$ 853, na média, né, mais 25%. E, no total, mais de 50%. O aumento médio de R$ 800 por aluno do Nordeste e R$ 560 da região Norte. Também, como eu disse, na simulação do valor aluno ano total, e com as correções do enfoque, né, trabalhar com as redes mais vulneráveis. Uma redução de 46% na desigualdade de recursos educacionais do país, trabalhando só com o novo modelo, com realinhamento, e com a União colocando mais 5%, além dos 10% que ela já coloca, os 15%. Né? O Fundeb é um poderoso instrumento equalizador, acho que todos nós estamos aqui, isso eu espero, consenso, né? Que anteontem eu tive que brigar com um colega na Comissão de Educação, e ele é muito importante, é um instrumento que vem desde o Fundef, que foi aprimorado, e que, lógico, nos estudos a gente vê distorções e pode aprimorar, e o texto, né? E, como eu disse, a gente tem ouvido, eu recebi em audiência, né, nas audiências públicas, tenho reforçado com quem está pesquisando, nós queremos avançar, corrigir o texto da melhor forma, junto com os senadores e com quem está pesquisando, para que realmente a gente tenha, uma vez que vai para a Constituição, um instrumento muito poderoso para a educação básica. Há municípios e estados que recebem complementação, isso é só para reforçar, já falei, vou passar para frente. Né? Bom, no mínimo 15%, a proposta nossa é que comece com 15% e aumente 1,5% por ano, até chegar em 10 anos no teto de 30%. Nós estamos trabalhando num texto em que não precisa voltar para a Constituição, mas que a gente possa ir avançando à medida do próprio crescimento, mas 15%, no meu entendimento, é algo inegociável.
Se a gente conseguir acertar para 20, que seja 20. Como eu disse, esse não é ponto de discórdia, mas os 15%, todas as nossas simulações, eles, como eu disse ali, a gente corrige 46%, tem um aumento de 50% do per capita no país inteiro com o novo desenho. Então, é de onde eu penso que nós... Acho que anteontem saiu uma entrevista do ministro da Educação dizendo que é a favor do novo Fundeb, mas não vai colocar nem nada a mais, né? Nós não estamos fazendo esse acordo. O mínimo é 15%. Né? Os números mostram isso, mas a gente precisa de vocês. Daí a importância desse movimento no âmbito de cada um dos estados, dos municípios. Segunda-feira eu vou para Campo Grande. Lá eles estão fazendo uma reunião enorme com professores, com rede, com prefeitos, vereadores, porque essa discussão precisa chegar, as pessoas não podem ficar sem se envolver, né, para a gente construir o melhor texto possível. Né. Bom, então, a complementação da União, eu acho que já deixei claro, não seria mais no âmbito estadual, mas para as redes estaduais e municipais, segundo esse conceito de valor aluno ano total, ou seja, considerando todas as receitas disponíveis para a educação na atual cesta do Fundeb. Obviamente, nós estamos muito antenados. Na outra legislatura, o ex-deputado Rauli era o relator da reforma tributária. A gente já estava trabalhando junto. Nós estamos antenados também, porque, lógico, que nós estamos trabalhando hoje com os impostos existentes. Qualquer mudança, nós vamos ter que trabalhar com essa mudança, mas assegurando, isso não é o problema do Fundeb. É a situação da educação, de todas as áreas que têm despesas vinculadas. Então, a gente está nesse debate. 5 minutos, vamos dar mais depressa. Bom, ali, na verdade, também trabalhando, mostrando a forma, né, a questão da complementação, e nós fizemos ali essa setinha vermelha no caso dos 15%. Então, mostra a evolução. É importante, nós estamos num momento de restrição fiscal, mas mostrando toda a evolução, a gente tem ainda muita dificuldade em 2020, 2021, 22 e 23. Depois disso, a gente começa a avançar, e ali está o aumento, nós fomos até 30%, então mostra toda a evolução do per capita, se a gente for para 15%. A outra linha é a situação que está hoje. Ali é reforço da questão do sistema da regime de colaboração. O Edilvan é relator de um PL de minha autoria, né, um lei que trata do sistema nacional, onde a gente precisa avançar muito nessa questão do regime de colaboração, nesse entendimento, né, de maneira integrada e do funcionamento da educação numa construção de um regime que hoje está muito longe ainda da nossa realidade, mas está na mão dele agora, viu, gente? O texto reforça a questão das instâncias de negociação, envolvimento de estados e municípios, o controle social. Além de reforçar as estruturas que tem, eu gostaria muito, no texto, a gente reforça a ideia dos conselhos que já existem. A gente tem conselho demais fazendo muita coisa, e a gente queria empoderar os conselhos, Conselho de Educação, os conselhos municipais, o próprio conselho e a questão do monitoramento e o acompanhamento e a maior transparência no uso dos recursos do Fundeb. Ali, um quadro, hoje, com 10%, os 9 estados, com 15%, nós passaríamos a 21 estados, não são todos os estados, vocês lembram que agora é rede mais frágil, então, mas chegaríamos a 21 estados, e com 20%, 24 estados já teriam municípios contemplados, e 30% nós teríamos 26, só fica de fora o Distrito Federal, que hoje tem o maior per capita. Então, esses estudos também eles estão bem detalhados naquele estudo que eu disse, o estudo 24, né, mostrando como é que rede pode ser contemplada e, logicamente, a nossa expectativa é que o país possa mudar. Né? Ontem eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, um determinado ministro está dizendo que o mundo nós vamos ter o céu, né, votando a reforma da Previdência, nós vamos ter o céu construído. E aí vai ter tudo nesse céu e vai ser muito bom.
Aí eu disse, só que eu quero entrar nesse céu. Não adianta, o cidadão precisa saber que ele vai ter vaga nesse céu. Né? E se o céu vier, nós vamos ter muito dinheiro. Mas se o céu não vier, também a gente tem uma realidade concreta que nós temos que enfrentar. Né? Então, o texto trabalha com a realidade, com a situação fiscal que nós temos hoje. Bom, ali é o tripé, né, do avanço, a questão dos avanços indissociáveis. Tem muita proposta na verdade, eu tenho ouvido sugestões de diferentes naturezas. A questão, isso não estou esquecida e acho que é um ponto que todos nós nos preocupamos. A questão da qualidade, de melhorar os resultados, sim. Exemplos, como o Gilvan falou aqui, ele falou rapidamente, mas o Ceará tem exemplos concretos. Piauí tem trabalho, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso também tem. Tem uma sugestão para que a gente coloque na PEC a indução para que os estados tenham suas leis próprias de redistribuição do ICMS. O Gilvan chamou muita atenção sobre a questão do ICMS ali. Hoje é a nossa maior base, né? ICMS, FPE e FPM. Mas, enfim, tem nós já estamos com o levantamento, nós temos um estudo, e essa semana, na audiência de terça-feira, nós levamos a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Não é tão pouco dinheiro assim, o dinheiro está crescendo muito. O problema é o que tem sido feito. Então, agora eu estou na fase de procurar fontes, para dizer de onde vem esse dinheiro, porque eu posso colocar 40%, mas aí vão dizer assim, tá, e aí, vai sair de onde? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir, vamos estrangular as universidades, vamos estrangular o Ministério da Educação? Não, nós estamos fazendo estudos. Né? O modelo do financiamento é que é diferente. Hoje, para um município, um estado receber ajuda do governo federal, ele tem que ir lá com o Pires na mão. Né? Não, Edilvan, você já esteve lá para atender o povo de Pires, né? Dentro do PAR, dentro de programas, né? Tem que aderir ao Programa Nacional de Alfabetização, se quiser dinheiro para alfabetização. Mas o Estado já está trabalhando com alfabetização, o município já está trabalhando. Tem um trabalho muito forte de construção de currículos próprios, mas, se quiser o livro didático, tem que ser o livro que o MEC vai comprar. Então, nós estamos discutindo com o CONSED, com a Undime, que reúne secretários estaduais e municipais, esse desenho, como é que a União vai se relacionar. Nós apresentamos no texto a questão, sim, que já está na lei da fonte, né, do petróleo, e não é pouco dinheiro, ele vai crescendo. O que tem acontecido é que, embora nós tenhamos votado em 2013 uma legislação que coloca que 75% é a educação desse recurso e 25% saúde, o dinheiro está chegando no MEC, o MEC está fazendo, o governo federal está fazendo substituição de fonte. E, na verdade, não é isso, ele é adicional. Então, chegou o recurso, igual foi feito, né, Carmen, com a saúde, com as emendas nossas. E com as emendas nossas na saúde. As emendas chegaram, que deveriam ser fonte adicional, extra, aí a União vai tirando o dinheiro naquela correspondência. É o mesmo que acontece com as universidades. Aquela universidade que presta um serviço e recebe por esse dinheiro, o que o governo federal faz? Bom, então você já tem 1 milhão de um concurso que você fez, eu deixo de mandar 1 milhão do que seria receber. O que nós estamos colocando como fonte? Primeiro, não pode ter substituição de fonte. O recurso do petróleo, ontem até recebi uma sugestão, não só petróleo, mas toda a área mineral. Já pedi para fazer um estudo dos royalties da área mineral, para fazer esse estudo. Aí muita gente diz assim, mas é finito. É finito, mas se a gente conseguir, por 10, 15 anos, e é muito mais do que isso, porque a grande maioria dos modelos de exploração de gás, petróleo, estão começando agora, alguns leilões vão acontecer, e os gráficos da própria ANP apresentados é um recurso crescente, que conseguiria suportar esse aumento do Fundeb. Mas nós estamos apresentando outras opções, e fazendo esses estudos, inclusive, de outros fundos. E é lógico que eu parto do princípio que o país tem que dizer que é prioridade. E, se é prioridade, ainda que de maneira focada, nós vamos ter que fazer uma escolha de recursos. Né? Mas tem dinheiro, e basta não tirar esse dinheiro como tem sido feito, substituição de fonte. Tá? Então, muito obrigada.
E o texto completo e material tem na página da comissão. Muito obrigada.